Tulipan, 2024 reforçou a importância da gestão ativa, né? 2025 você também continua vendo essa importância? Sem dúvidas, Carol. Acho que 24 mostrou como que o cenário pode mudar ao longo do ano, né? E a gente acha que 25 pode ter as mesmas características, né? Por mais que a gente esteja vendo um cenário base com o qual a gente trabalha hoje, o consenso pode mudar rapidamente. É importante ter uma gestão ativa para gerir os portfólios. É isso, Tulipan, é muito importante essa gestão ativa, tanto globalmente, olhando para um portfólio globalmente, quanto no Brasil, né? E é por isso que eu trouxe você e o Ricardo Costa aqui para falar sobre isso. Vamos entrar em detalhe, episódio super interessante para você que é um investidor global. Fique aqui e acompanhe. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2025 do Offshore Connection. Esse episódio vai ser muito especial. Vamos falar aqui sobre Outlook 2025, de alocação de um portfólio tanto globalmente quanto no Brasil, e por isso eu trouxe aqui os nossos especialistas de Portfólio Solutions, Portfólio Manager Sênior aqui do Brasil, José Tulipan, sócio do BTG Pactual. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui no estúdio. Obrigado a você, Carol. Feliz ano novo. Prazer estar aqui. Feliz ano novo, um prazer ter você aqui. E Ricardo Costa, Portfólio Manager Sênior também, do Portfólio Solutions Global, está em Miami. Trouxe aqui participação especial. Muito bom ter você aqui mais uma vez, Ricardinho. Obrigado, Carol, que agradeço o convite, prazer estar aqui mais uma vez. E, Ricardinho, vamos começar então aqui falando globalmente, né? 2024 foi um ano volátil, desafiador, e aí quais são os principais temas, né? A narrativa continua a mesma para 2025 quando a gente olha para investimentos globais? Essa é uma boa pergunta, Carol. A gente tem questionado bastante, né, nisso nos nossos comitês de investimento. E quando a gente olha para 2024, foi um ano excepcional para risco, né, principalmente se tratando de ativos americanos, mas não foi um ano isento de volatilidade. Lembrando que a gente viu o mercado super eufórico com relação a cortes do PED no início do ano. Isso se reverteu à medida que a gente foi uma inflação pior no primeiro trimestre. Na sequência, o mercado chegou a precificar um risco de recessão razoável, né, nos Estados Unidos, e chegou a precificar também uma reunião intermeeting, né, uma reunião fora do calendário do Fed para cortar juros de forma abrupta. Então, quer dizer, teve muita incerteza no meio do caminho que reforçou essa necessidade da gestão ativa, né? Então, a gente avaliar os fundamentos por trás e entender quando que é a melhor hora de incrementar o risco ou reduzir o risco, dependendo do que o mercado está precificando. E é com essa cabeça que a gente entra para 2025. A gente entende que vai ser um ano ainda de uma volatilidade razoável, né? Que a gente vai falar um pouquinho dos riscos aqui na mesa, mas são riscos grandes que a gente enxerga. Apesar disso, esse pano de fundo muito bom para risco, a gente acha que ele permanece, de certa maneira, intocado, né? Quer dizer, a gente enxerga que o excepcionalismo americano, que acabou impactando bastante os mercados ao longo de 24, deve continuar. A gente não vai dizer tudo de novo aqui, né, com relação ao cenário macro, né? Quem quiser ver isso de novo perfeitamente pode ver o João Scandido falando muito melhor que os outros Offshore Connections aí disponíveis. Mas a verdade é que a gente enxerga um cenário muito construtivo para o consumidor americano, para a geração de emprego, crescimento da atividade, ainda com algum risco de inflação no meio do caminho, mas que, apesar de tudo isso, os Estados Unidos segue num patamar muito bom para continuar esse forte geração de resultados das empresas, né? Então, isso deve conversar com uma boa performance para a Bolsa. Então, a gente segue construtivo ainda para equities. Tem um parênteses bem importante destacar aqui. A gente costuma começar o ano com todo mundo falando isso, né? Todo mundo muito construtivo, está esperando isso. E aí sempre projeta, né, o retorno esperado para o ano um pouco da média do que foi nos últimos anos, né? Porque o S&P numa média histórica deu um retorno de inflação mais 7, inflação mais 2, dependendo da média de anos que você avalia. Mas a verdade é que uma média reflete de forma muito ruim o retorno do S&P, porque ele acaba tendo uma distribuição de retornos conversa com duas médias, né? Então, quer dizer, quando o S&P vai bem, ele vai muito bem. Quando ele vai mal, ele vai razoavelmente mal. Então, quer dizer, se a gente acha que vai ser um ano construtivo, é factível esperar um retorno acima de 2 dígitos. Tá? Isso não é exatamente o que a gente está esperando, mas a gente também não pode negligenciar essa possibilidade quando a gente enxerga esse pano de fundo ainda muito construtivo. Tá? Então, a gente acha que o resultado para a Bolsa deve continuar favorável.
Apesar, claro, do mercado, de certa maneira, já precificar um pouquinho disso, depois a gente fala dos riscos à parte, o cenário de crédito segue também muito favorável. As empresas, em termos de fundamentos, estão em um momento excepcional, seja de baixa alavancagem, seja de altos níveis de margem líquida, seja também de baixo nível de emissão de dívida, né, que acaba tecnicamente suportando ativos de crédito. A gente vê uma combinação muito boa para isso. Isso deve continuar ao longo aí de 25. Qual que é o risco que a gente vê? Juros altos por mais tempo, né? Então isso também, mais uma vez, já está, de certa forma, precificado nos mercados, né? Quer dizer, o mercado voltou a precificar poucos cortes ao longo desse ano, mas a gente enxerga que, eventualmente, se os juros tiver que ser muito mais contracionistas, né, do que está hoje precificado, ou se essa inflação ficar em patamares muito acima acima do que o Fed espera, pode eventualmente jogar um pouco de água no chope desse cenário muito construtivo. Então a gente segue muito atento no risco de inflação, a gente segue atento nas políticas do Trump, né, que vão ser cruciais aí ao longo de 25, para avaliar como que isso vai impactar nos ativos. Tá? Mas o que a gente tem hoje, né, o que a gente avalia hoje, né, de fundamentos, ainda valida, né, chancela esse cenário positivo que a gente viu de 24 se repetindo ainda para 25. Tá? E é importante destacar aí S&P, né, 25%, né, fechou o ano com 25% em dólar, então, assim, um ótimo retorno, né, acho que é importante destacar isso, há boas oportunidades para se investir lá fora e é importante ter, né, uma gestão ativa e ter pessoas que estão olhando ali, como o Ricardinho falou, estamos construtivos em bolsa americana, né, e olhar para isso, e oportunidades e formas de se investir, existem algumas opções aqui dentro do BTG, né? Então, é importante, colocando em números, né, Ricardinho, só para destacar Esse é um esse bom do ponto. S&P. Assim que subiu 25%, foi um ano excepcional, né, realmente muito bom. Se você olhar o histórico do S&P, né, só tiveram 3 vezes e ele subiu 2 anos subsequentes acima de 20%. Né? E aí muito cliente olha para isso e fala, opa, peraí, né, será que está na hora de investir? Será que não é? Mas também vale ressaltar que 2 anos de performance realizada não é um bom indicativo de retorno prospectivo. Né? Então não quer dizer nada que se os últimos 2 anos foram muito bons, o próximo ano não vai ser tão bom assim. Historicamente isso não tem correlação nenhuma. O que tem correlação, o que a gente avalia são os fundamentos. Crescimento de lucro, o que o mercado está esperando, né, para essa combinação de atividade e inflação. Então, se os fundamentos permanecem muito bons, o que a gente tem avaliado para 25, o cenário pode permanecer construtivo para os investidores. Então, realmente você falou, 24 foi um ano excepcional e essa combinação de fundamentos ela deve continuar ainda para 25. Claro, a gente vai falar dos riscos, mas também alguns riscos de cauda aí a ser monitorado. Que é muito importante. Vamos continuar esses pontos e falar de riscos daqui a pouco. E vamos falar agora também para o Brasil, né? Tulipã 2024 também foi um ano desafiador, também foi importante, né, para a gestão ativa, até como você já começou. E 2025, quais são os principais temas, né? Classes de ativos, como é que vocês estão enxergando para uma alocação de um portfólio Brasil? Então, Carol, 2024 mostrou como que o cenário pode mudar, né? A gente começou o ano acreditando que o juro no Brasil ia continuar caindo, que a gente veria uma taxa Selic de um dígito em algum momento, né, ao longo do ano. E a gente foi tendo surpresas, né, do ponto de vista de atividade, inflação, ao longo do ano, que fizeram com que o cenário mudasse radicalmente, né? Acho que no começo a mudança veio muito lá de fora, né, como o Ricardo comentou, né, existia uma expectativa grande de corte do Fed, que foi sendo postergado, e acabou cortando, mas no segundo semestre, na expectativa do mercado é que aconteceria em algum momento no primeiro semestre. E em seguida, acho que teve muita frustração em relação a esse ciclo de corte de juros aqui no Brasil, que acabou tendo que ser encerrado com o juro ainda em 10,5%, e depois a gente iniciou um ciclo de alta de juros, né? Então, para o grande consenso do mercado de que o juro continuaria caindo, a surpresa foi que a gente encerrou o ano passado com o juro mais alto Subindo, né, do que ele começou. Né? A Selic começou em 11,75%, caiu até 10,5%, encerrou o ano em 12,25%. E a expectativa agora, né, a gente está no meio desse ciclo de alta de juros, né, mas a expectativa é de que ele vai continuar, né, acontecendo. Né? A gente
aqui no banco projeta uma Selic de 15,25, né, Selic terminal. O mercado tem até um número mais alto do que esse, né? Então a gente começa o ano bem diferente do que era em 2024, né? O início do ano passado, o consenso era otimista. Agora a gente está começando o consenso mais pessimista, né? Por um nível de juro muito mais elevado. Então a gente reflete isso nas nossas posições, né? Na verdade, já nos últimos meses a gente veio reduzindo o risco, né? Apesar dos patamares de preço aqui no Brasil a gente entender que são atraentes, né? A gente fez uma redução de risco relevante lá no final de novembro, início de dezembro, reduzindo posições em ativos de duration longa, né? Então NTN-Bs, Ibovespa, né? Então fizemos reduções que acabaram ajudando os portfólios nos últimos meses, e a gente entra em 2025 um pouco mais conservador. Então a gente acha que o juro de fato vai ser um ano de juro alto, mas que não significa que não vai ter oportunidade, né? Então, utilizando o exemplo de 2024, quem fez a alocação em 2024 acreditando que o cenário seria aquele, acabou tendo um resultado ruim, né? Porque teve que mudar muito o portfólio ao longo do ano, né? Que a narrativa mudou muito, né? Foi proposto. E eu acho que agora a gente está vendo algo similar, só que para o lado oposto, né? Então, o consenso agora é de que o juro vai ser alto e que as classes de ativos vão sofrer, mas os preços, de alguma forma, refletem isso também. Tá? Então, o que a gente precisa entender agora é qual que vai ser a dinâmica, né? Se a gente vai continuar vendo a deterioração que a gente assistiu no final do ano passado, ou se muita coisa já foi para o preço e talvez possa ter uma surpresa positiva, né? E é isso a gente só vai saber conforme a gente for acompanhando a evolução do cenário e a evolução dos dados, né? Então, a gente começa o ano com uma postura mais conservadora nos portfólios, mas não significa que em algum momento isso não possa mudar, né? Acho que o nível de preço que o mercado embute hoje tem retornos esperados para frente bem elevados. Né? Não, perfeito. Eu quero entrar em detalhe aí nessa alocação, entender dentro de renda fixa também como é que vocês estão se posicionando. Vamos falar antes sobre a alocação global, né? Os riscos, né, Ricardo, como você colocou aqui, né, quando a gente estava falando aqui sobre os temas de 2025. Eu acho que é importante, né, ressaltar os riscos que que a gente está enxergando, como a gente protegeu o portfólio, como os portfólios estão se posicionando, né? Começando 2025, mas como o Tolipan falou, isso é dinâmico, né? A gente está ali sempre olhando o mercado e os preços dos ativos para fazer uma alocação ideal, né? Tenta, né, fazer uma alocação ideal de acordo com o que o mercado tá se comportando. No final das contas, muito do nosso trabalho aqui é traduzir incerteza em risco, né? Porque incerteza você não sabe a probabilidade, né, dos resultados, né? E risco você tem alguma modelagem, né, do que se esperar. É um trabalho que conversa com arte e ciência, né, ao mesmo tempo, né? Então a gente tem muita discussão para mapear justamente isso, né? E não só isso, né, mas também tentar proteger o portfólio daquilo que a gente não consegue mapear, né? Muitas vezes é muito incerto, né? E acho que é um risco relevante dos mercados, né? Conversa com esse ponto, né, de proteger também aquilo que é difícil de se esperar, é entender esse nível de preço, né? Então esse nível de preço que a gente está enxergando no mercado internacional, ele deixa os portfólios mais suscetíveis a correções severas se o cenário se reverter. Então, se a gente chegar a uma reversão, né, desse cenário de atividade muito exuberante americana, ou crescimento de ações de tecnologia, né, parcela de lucro, continuarem, né, muito fortes, começarem a decepcionar, isso tende a machucar os portfólios, né, nesse cenário que a gente tinha uma expectativa já muito elevada. Então, para proteger os portfólios, né, nesse contexto, que esse não é o nosso cenário base, o nosso cenário base ainda é de crescimento muito robusto e um nível de juros ainda controlado, a gente prefere usar estruturas assimétricas, né, na qual você paga um prêmio baixo, paga alguma proteção barata para proteger no caso de uma correção mais severa. Então, a gente prefere estar posicionado nos portfólios e, de novo, todo o fundamento traduz para isso, nessa combinação de atividade crescendo ao ritmo de 2% ao ano, no caso americano, inflação entre o nível de 2% a 3%, historicamente foi muito bom para risco. Então a gente acha que isso
tem que, né, deve conversar ainda com uma manutenção da exposição nos portfólios, mas entendendo que, de novo, tem uma incerteza, né, que a gente avalia, que se a gente ter uma reversão disso, as correções podem ser severas. Então, por isso que a gente sempre busca ter alguma posição que proteja de forma assimétrica as carteiras. Tá? Então, a gente procura muito isso nos nossos portfólios. Relembrando também, né, que tem um viés aí do investidor de sempre penalizar mais perda do que acaba avaliando, né, ou beneficiando o ganho. Né? Então, a gente sempre procura ter um viés mais de proteção de perdas, ainda nesses cenários muito construtivos para risco. Então, tem esse risco muito ligado a preço, né, que a gente avalia, e o inesperado, né, ou essas incertezas que a gente tem, e tem os riscos que a gente consegue, de certa maneira, né, ter um pouco mais de previsão, né, avaliar um pouco mais claro, né, que é o risco de inflação. A gente acha que o Donald Trump ele tem um componente aí de piorar essa expectativa de inflação, seja pelo lado de piorar o fluxo migratório, né, quer dizer, bater na oferta de mão de obra, eventualmente manter essa inflação salarial mais elevada, ou também mais diretamente, que é o lado de tarifa, né, e já elevar as tarifas nos principais parceiros comerciais americanos. Isso gera uma incerteza grande do lado de inflação e conversa com mais volatilidade dos juros. Né? Então, a gente acha que esse nível de juros, né, que está hoje, que já tem muita incerteza aí no preço já incorporado, ele vai continuar muito volátil. Tá? Tem esse lado do Trump, tem também um lado importante, né, que adiciona volatilidade nessa parcela de renda fixa, que é o próprio Fed. O Fed ele tem sido um pouco mais errático, né, no movimento deles, e adicionado uma incerteza também com relação à trajetória dos juros. Né? Usando aqui 2 exemplos claros. Né? Ele começou um ciclo de corte com 50 pontos. E depois ele reduziu isso. Depois ele falou, talvez a gente nem corte, né, nas próximas. Estamos avaliando muito bem esses próximos passos. E um outro exemplo, né, na reunião de novembro, o Fed falou que não ia tomar uma decisão com base em incerteza, né, do potencial política, né, de comércio exterior que o Trump vinha adotar. Em dezembro ele já tomou essa decisão. Ele já falou, olha, não é bem assim, né, a gente vai ser mais cauteloso aqui, a gente vê aí um risco para a inflação. Então, a comunicação do Fed ela tem também gerado um pouco mais de lenha na fogueira com relação a esse lado de volatilidade dos juros. E retomando aquele nosso assunto inicial, para a gestão ativa isso é muito bom. Quando a gente vê muito prêmio, né, e um descolamento grande desses preços dos fundamentos, é na hora de explorar um pouquinho mais isso. E vice-versa, né, tem pouco prêmio, pulou também nos fundamentos, está na hora também de reduzir o risco. Então, eu acho que a gestão ativa vai ser super importante para isso, para calibrar isso para frente. E um outro risco grande que a gente vê, né, no caso para Estados Unidos, é o risco fiscal. Né? Não dá para negar que a agenda do Trump também aumenta esse risco de incerteza fiscal do lado americano. Né? A gente vê níveis de déficit alarmantes. Os Estados Unidos está chegando num nível de déficit que não se vê, né, em períodos pós-guerra, né, no caso da economia americana. Isso traz uma certa insustentabilidade, né, para a trajetória de dívida do governo americano. A gente não acha que isso vai bater no curto prazo, né? Quer dizer, isso vai depender muito ainda da negociação do partido com a Câmara, como é que vai, de fato, adotar todas as políticas que o Trump pretende implementar. Tem muita incerteza na mesa. A trajetória não é insustentável no curto prazo, mas se nenhuma política for adotada nos próximos anos, a gente acha que isso pode bater um pouco mais nos mercados, né? E o mercado, relembrando aqui, né, está sempre tentando antecipar a antecipação dos óbitos. Né? Então, por mais que não seja uma discussão de curto prazo, o mercado pode avaliar isso como uma discussão de curto prazo. Então, é um risco que a gente também monitora. Né? O lado positivo, né, que reduziu um pouco, porque a agenda econômica do Trump tem sido muito ortodoxa. Se a gente olhar pelo menos as pessoas por trás, né, dessa política fiscal, parece que reduziu um pouco esse risco, mas é um risco que está na mesa, né, que a gente não pode também menosprezar. E o último risco importante é o risco geopolítico, né, que a gente vê também como uma questão importante que pode bater, né, no prêmio de risco de diversos ativos. Então, também é um ponto que a gente tem avaliado que pode adicionar volatilidade. Né? Mas, de novo, acho que desses riscos, né, quando a gente olha o conjunto da obra, não ofuscam esse cenário muito construtivo que a gente tem de fundamentos. Né? Então, mais uma vez, nessa combinação que a gente tipo de crescimento e inflação, para o caso americano, ele é muito construtivo. Né? E você tem essa política econômica muito ortodoxa, né, que a gente tem visto, né, que o Trump pretende implementar, que é muito bom para negócio, né, de maneira geral. Então, a gente acha que a confiança deve se manter elevada, né? Isso vai se traduzir em investimentos, vai se traduzir em geração de resultados. Então,
A gente acha que não estar alocado hoje também é um risco. Claro, sempre com ponderação, né? Sempre com estratégia, né? Alinhado à tolerância de risco dos investidores, né? E, mais uma vez, gestão ativa também é importante para isso. Não, ótimo. E dentro desse cenário que você falou, né, de riscos, a gente já falou sobre o cenário de renda variável, né, que a gente está construtivo para a Bolsa Americana. Renda fixa, qual a visão, né, a nossa visão, a sua visão sobre renda fixa e global? Continua sendo a narrativa continua sendo positiva, construtiva para a renda fixa também? Essa é uma boa pergunta, muita discussão está aí, né, também que a gente avalia, né, quer dizer, como é que vai ser essa condução do Fed, né? Vai ter muita volatilidade, isso é inegável, né, a gente já falou aqui, a própria persona do Trump também, né, nos twitters que a gente costumou ver no primeiro mandato dele, vai adicionar volatilidade também nessa discussão. Você tem muita incerteza, né, no quesito de se a gente pode ter alguma desancoragem da expectativa de inflação, se a inflação continuar elevada por mais tempo, né? Então, um risco que o Fed também quer evitar, né? Mas a gente acha que, olhando os fundamentos, né, que a gente tem de economia americana muito forte, demanda agregada ainda muito robusta e, queira ou não, apesar do Fed ter, né, nos últimos meses, mostrado uma instância um pouquinho mais cautelosa, as condições financeiras estão afrouxadas, né? A gente fez spreads de créditos apertados, nível de bolsa alto, nível do dólar, isso conversa aí com condições mais estimulativas para a atividade, que o Fed também quer controlar um pouquinho isso. Então, você tem um cenário que os juros devem continuar altos por mais tempo, né? Então, essa é a trajetória principal que a gente avalia. Mas, apesar disso, não dá para se negar que muito foi feito nesse trabalho de reduzir a inflação. A gente viu, sim, já uma melhoria no mercado de trabalho, num equilíbrio melhor entre oferta e mão de obra. A gente começou a ver também uma desaceleração da inflação de aluguéis. A gente tem um benefício muito grande dessa desinflação ou deflação de bens industriais, né, de uma sobreoferta da China que também ajuda nisso. Quer dizer, não dá para negar que teve muito benefício do lado da desinflação, né, que vai continuar acontecendo, a gente acha ainda ao longo de 2025. Então, por isso que a gente não vê um cenário desse juro desancorando, né? A gente não vê o juro subindo acima de 5, né, ou 6, né? Isso é uma incerteza muito grande, né? Não dá para negar que a possibilidade não é zero, né? Porque o mercado sempre pode extrapolar, a gente sabe bem isso. Mas a gente vê um cenário de juros um pouco mais ancorados, tá? E a gente não vê o mercado precificando risco fiscal americano no curto prazo, tá? Normalmente o risco fiscal, a gente viu um pouco isso no Brasil, bate em moeda. E a gente tem visto um dólar muito forte. Então a gente não vê essa incerteza fiscal ainda nos preços, né? Isso quer dizer que esse juro de mais longo prazo e conversa com o risco fiscal, ele pode ficar um pouco mais ancorado, tá? O que o mercado tem feito muito esses primeiros meses aí, né, de discussão de potenciais políticas do governo Trump avaliar a inflação do curto prazo mais alta. Então, menos pode juros nesse curto prazo. E ainda não tem falado tanto, né, desse juros de longo prazo muito mais elevado. Então, a gente acha que isso vai demandar cautela, a gente acha que tem prêmio excessivo já nisso, e a gente tem como oportunidade aproveitar mais essa renda fixa nesse curto prazo, que hoje a gente consegue, com um nível agregado de investment grade, ter um yield por volta de 6% ao ano, em dólares. Um baita no yield, considerando uma inflação de 2,5%. E com Então a risco gente vê como baixo, né? o risco bem controlado, né? Um carrego bem atrativo, com alguma incerteza que a gestão ativa aí vai conseguir absorver algum retorno adicional. Eu acho que tem um... Posso dar um comentário? Claro, Eu acho que claro. tem um ponto interessante que, por mais que tenha ocorrido uma decepção, né, no ciclo de corte do Fed no ano passado, que acabou sendo postergado, e um pouco desse ruído que acabou contribuindo que o Ricardo mencionou, isso não atrapalhou os mercados de risco lá fora, né? Pelo contrário, a S&P subiu 25%, mesmo com o juro não caindo da forma como era esperado no início do ano, porque outros temas foram mais relevantes, né? E porque essa relação entre atividade e inflação nos Estados Unidos está muito bem, né? Se a atividade está surpreendendo para cima, mas isso não está gerando uma preocupação com a inflação. Aí, aqui no local, foi diferente. Você teve a mudança na perspectiva de juros, gerou um impacto muito negativo
nos ativos locais. Então, a gente viu uma abertura grande das taxas de juros futuras, uma performance ruim dos ativos ligados à inflação com duration longa e a bolsa caindo 10%, né, olhando o Ibovespa, né, outros índices caíram até mais. Né? Então, eu acho que aqui, né, a dependência do juro foi maior do que lá, porque além de ter uma relação melhor entre as variáveis macro, você teve temas micro como inteligência artificial, por exemplo, que sustentaram muito bem a bolsa. Né? Então, acho que talvez 2025 a gente continue tendo esses ingredientes lá fora. Aí posso puxar para o Brasil? Mas só um parênteses, por isso que aí, mostrando vocês dois falando isso, a importância da diversificação global, né? Quando você olha para um portfólio como um todo, a importância de você ter um percentual do seu portfólio lá fora, né? Que é né, o drive, né? O que muda ali, os fatores são diferentes do que são os fatores aqui no Brasil, né? E ficou bem claro aí 2024 isso. E aí vamos puxar para 2024 aí. Desculpa, Brasil, falando como é que a gente está se posicionando aí em 2025. Sem dúvida, acho que mostra cenário. A importância da diversificação, né? Sem dúvida. E eu acho que aqui no Brasil, a gente tem um tema de política monetária, mas que ele tem vindo muito em função de uma discussão fiscal. Né? A gente teve ao longo do ano inteiro atividade surpreendendo para cima. A gente vai fechar o PIB de 24, provavelmente algo em torno de 3,5%. Então, foi um crescimento muito robusto, apesar de um nível de juro alto. Né? É interessante isso, né? Como o ano passado, o juro médio, né? Se olhar pelo CDI, foi de quase 11%, o ano anterior foi em torno de 13%, e um juro alto desse nível, né? Com o juro real rodando ali nos últimos anos entre 6% e 8%, que em qualquer medida você diria que é um juro real restritivo, ele está produzindo PIB acima de 3 já há algum tempo. Né? Então, por que isso está acontecendo? Porque a gente teve uma aceleração nos gastos que fez com que a política monetária, dado o gasto mais acelerado, ela não fosse restritiva o suficiente. Na verdade, o que a gente viu foi mais crescimento e mais inflação. Então, o nível de juro que a gente tem trabalhado nos últimos anos, ele é alto, mas ele não foi alto o suficiente dado o fiscal. Né? Então, esse disclaimer é importante. Então, hoje existe um foco muito grande para o fiscal e é por isso que esse tema foi tão importante, né, nos últimos meses. E o que a gente tem visto é o Banco Central iniciando um ciclo de alta de juros, né, com perspectivas de que vai ser um nível de juros realmente bastante elevado, em função de uma preocupação que o fiscal está trazendo nas expectativas de inflação, na perspectiva de atividade, olhando para frente. Né? Então, hoje, a gente ainda tem um foco grande no fiscal, de como que vai ser a implementação do pacote de gastos, se vão ter medidas adicionais. Mas a política monetária ela vai ter que fazer o papel do contraponto. Né? Então, qual que é o nível de juro necessário para assegurar uma convergência da inflação, ainda que estendendo um pouco o horizonte. Né? É difícil de saber. Né? O que o Banco Central fez recentemente foi suavizar a transição, porque ainda no meio do caminho a gente teve uma transição da presidência do BC. Então, ele suavizou a transição, indicando, né, na reunião de dezembro, mais 2 altas da mesma magnitude, né, de 100 pontos. Então, ele está sinalizando que ele vai até 14,25. A gente acredita que ele vai subir um pouco mais depois disso. E aí, do ponto de vista de alocação, isso implica no nível de juro ainda mais alto do que foi em 24. Né? Se a gente seguir a projeção do banco para a trajetória de Selic, a gente está falando que o CDI vai rodar ao longo do ano em torno de 14,5%. E aí pode ser um pouco mais, um pouco menos, vai depender bastante de como é que vai ser a condição da política monetária, mas é um nível de juro alto. Quando a gente olha para as outras classes de ativos, elas também embutem um nível de retorno bastante elevado. Né? O pré-fixado hoje ele tem uma taxa embutida ainda até mais alta do que o CDI projetado que eu acabei de mencionar. Então, seria uma oportunidade. Agora, precisa ter uma dinâmica fiscal favorável para a gente ter conforto, né, de adicionar posições pré-fixadas. A gente gosta, nesse cenário, de ter algumas proteções para a inflação, mas hoje, quando a gente faz a conta entre o CDI e a inflação, a gente
acho que o CDI vai entregar um juro real ainda bastante elevado também. Então, a inflação, a gente tem que ter um momento certo de adicionar as posições. A gente está neutro na classe porque a gente acha o nível muito bom, mas tem uma preocupação com a dinâmica. Mas isso não significa que ao longo do ano não vai ser uma classe que a gente vai olhar com bastante cuidado, tá? Porque a gente acha que, olhando prazos mais longos, o nível atual já é bastante interessante, né? A gente já mostrou esse exercício várias vezes, né? O CDI nos últimos 10 anos, ele rodou em torno de IPCA mais 3,5. O problema é que nos últimos 3 ele rodou quase 7. Então, quando você compara, né, o CDI, ele foi muito eficiente para proteger os portfólios também em termos reais nos últimos anos, né? Nos últimos 10, quem foi a NTNB ou outros ativos. Então, o nível atual de uma NTNB média ou longa, ele é historicamente bastante atraente. A gente só precisa ter, de fato, uma mensagem mais clara de como é que vai ser conduzida a política fiscal para ter conforto nessa alocação. Uma coisa que chamou a atenção no passado recente, assim, para o lado positivo, foram os multimercados, né? Apesar do ano de 24 não ter sido um ano bom para a indústria, a gente viu um filme onde o primeiro semestre foi um semestre ruim e o segundo semestre teve uma recuperação muito relevante. Né? Eu acho que um pouco em função do início do corte de juros do Fed, mas aqui no Brasil também eu acho que a indústria conseguiu ter uma boa leitura assim, dessa deterioração de cenário dos ativos locais. Então a gente voltou a ver uma boa performance, né? E acho que a gestão ativa se mostrou muito eficiente no segundo semestre. Né? E por último, a gente está mais conservador na Bolsa, que talvez seja o ativo mais descontado, né, quando a gente olha para a valuation, mas a gente tem uma preocupação dessa combinação de cenário de juro elevado com uma desaceleração de atividade, que é uma atividade ainda que continua forte, né, que eu acabei de mencionar, né, o PIB continua entregando surpresas para cima, mas que em algum momento a gente imagina que, né, virá uma desaceleração em função, né, de uma política fiscal que vai ser menos expansionista na margem e uma política monetária mais contracionista. Né? Então, para a Bolsa, essa combinação de juros mais alto e atividades acelerando, ela não é boa. Mas o nível que as empresas hoje estão operando também surpreende, né? Quando a gente vai olhando no micro, tem muita coisa realmente muito atraente. Então, eu acho que isso também favorece a gestão ativa, porque você consegue identificar quais são as empresas que têm maior nível de alavancagem, vão sofrer com juro alto. Que estão com bons fundamentos, né? E quais são as empresas que têm bons fundamentos e que talvez não tenham uma alavancagem tão grande ou o preço de fato exagerou demais. Então a gente é otimista em relação à gestão ativa em renda variável também, em função disso, mesmo num cenário de juro alto. É muito importante isso. É um ótimo, excelente ponto. Não, é sempre uma aula estar aqui com vocês. Eu adoro trazer vocês dois juntos, eu sempre falo isso. Eu não sei se vocês têm alguma consideração final aí para o nosso investidor que está acompanhando a gente, né? Esse investidor global, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, para a gente terminar o programa. Posso começar aqui. Eu acho que continua sendo a disciplina de alocação, a diversificação entre ativos locais, ativos internacionais, na proporção correta para cada investidor. E eu acho que é importante manter uma gestão ativa e cuidadosa dos portfólios. Tá? Eu acho que 2024 mostrou que não é definindo a alocação no início do ano que a gente vai acertar o cenário para o ano inteiro. Né? Então, o segredo é você ser diligente, ser disciplinado e fazer uma gestão ativa e cuidadosa ao longo do ano todo. Ótimos pontos. Eu reforço as palavras do Tolivan, né? Eu acho que o ano de 2024 ficou muito claro para isso. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, né, no nosso trabalho, muitas vezes ele se assemelha ao trabalho de um nutricionista. Né? A gente sabe que muitas vezes a gente pensa, poxa, por que eu vou contratar um nutricionista que eu sei aqui, né, o que é bom para mim, o que eu preciso comer para emagrecer. Só que a verdade se você tem alguém te ajudando, né, falando, ó, isso aqui tem muito mais carboidrato do que parece, reduz isso aqui e tal, e faz de fato, né, esse negócio mais customizado e aderente para você vai ter muito mais facilidade em atingir o seu objetivo, né? Nosso trabalho é um pouco isso. Então, acho que entendendo mais
a adequação, né? Quanto que o cliente é adequado a tomar o risco, entendendo todo esse cenário que a gente traçou aqui de macro Brasil e global, a gente tem uma boa chance, né, de atingir esse objetivo de maneira muito mais fácil, né, menos tortuosa do que sozinho. É um cenário, como o Tolipan começou essa conversa, né? Quer dizer, a gente vê as correlações se quebrando a cada momento, né? Expectativas mudando muito rápido, né? A gente tem muito fluxo de informação que às vezes até confunde, da informação desnecessária. Então, esse ano de 25 é muito importante para isso, né? Separar o joio do trigo, montar esse portfólio que siga, né? Como o Tolipan falou, esse processo e a disciplina de alocação para a gente atingir esse objetivo, né? Então, muito do nosso trabalho é isso, né? Então, 25 a gente não enxerga como sendo um ano diferente, né? Nesse sentido. Não, excelente. Adicionando isso tudo que vocês estão falando, eu estou aqui no dia a dia com vocês também. O que eu vejo é ter, né, 2 alocadores que olham globalmente, olha global e olha Brasil, né, de uma forma holística, olhando o portfólio para o cliente, né, do cliente como, né, como um todo. Isso é fundamental. Eu acho que é um grande diferencial que a gente tem aqui no nosso time, né? A gente tem um time baseado aí de novo, né, lá fora, Europa, Estados Unidos, América Latina e aqui no Brasil. E a gente está sempre se falando, né, nos comitês. Então acho que isso é fundamental aí também para essa gestão ativa, olhando o cliente como um todo, né? Muito obrigada, ótimo ter vocês aqui. Vamos marcar novos episódios com vocês, que é sempre uma aula. Muito obrigada. Obrigada, Ricardinho, que você está aí em Miami. Essa vista bonita aí, o tempo bom. Obrigada aí pela participação de novo. O cenário. Nome bom, ambiente bom. Mas é isso, pessoal. Voltem conosco. E é sempre um prazer, Carol. Muito obrigada. Obrigado você, Carol. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Tolipan. Espero vocês na próxima. E você, investidor global, obrigada por nos acompanhar até aqui. Espero vocês no próximo episódio. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima!